Bom dia, amados irmãos. A paz de Cristo. Vamos ter uma palavra do nosso Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, colocamos tudo na Tua santa presença nesse novo e bom dia. Rogamos a Tua misericórdia, que o Senhor nos conduza aqui na Tua palavra santa, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estou aqui no lar dos nossos amados irmãos, casa do José Garcia com a Fátima. E eles, o Garcia, 5 e pouco, levantou e já 6 horas foi para o seu trabalho. Ele trabalha no shopping, aqui em Franca. E a nossa amada irmã também já foi para o trabalho, trabalha lá no centro, onde ela cuida de uma senhora chamada Tuniquinha, já há alguns anos. Muito bem, eu estou aqui lendo as Sagradas Escrituras e eu encontrei, então, esta passagem aqui de Romanos, capítulo 1, lendo o finalzinho do versículo 17, onde a palavra de Deus diz, vamos ler o 16 e o 17, para ficar completo, O versículo 16 de Romanos, capítulo 1, a palavra santa nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. É o nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, para alguns, o São Paulo, é cheio do Espírito Santo, falando pelo Espírito, transmitindo este amor de Deus aos amados irmãos daquele tempo, lá em Roma. E como toda escritura é inspirada por Deus e útil, instrução, correção, para educação na justiça, a fim de que todo homem, em termos gerais, homem, mulher, todo aquele que vier a ter esse conhecimento da palavra, para que todos sejam perfeitos e aperfeiçoados na justiça de Deus. Isso é muito bom. Essa palavra é santa, essa palavra é rica, essa palavra de fato tem muito poder para aqueles que creem, para aqueles que se determinam, para aqueles que realmente amam a Deus. É como o Senhor diz lá em João 14, versículo 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui Paulo, então, pelo Espírito Santo, ele escreve no versículo 16 do capítulo 1. Pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e enfim de todos nós, gentios, antes e agora servos, discípulos consagrados do nosso Deus através da palavra. E aqui diz, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto, versículo 17, começa falando com esta palavra, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quer dizer, a justiça de Deus está no Santo Evangelho. E aqui diz, de fé em fé, como está escrito. O que está escrito? O justo viverá por fé. Amados irmãos e irmãs, e todo aquele que ama a Deus, que vier amar a Deus através desta santa palavra, que este é o propósito. A Bíblia Sagrada, esses 66 livros inspirados por Deus, como está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo, pode ser do 18 até o 20, algo extraordinário. Também lá Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, nos deixou essa revelação. Esta palavra santa é como uma candeia.
aquilo que o nosso mestre, né, o Senhor Jesus, que é o ponto principal aqui, né, ele, aqui presente pela graça, pela misericórdia do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, ele então deixa bem claro a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, esses 66 livros inspirados por Deus e útil, é como uma candeia. Que beleza, né? Uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Primeiro, vamos entender. Candeia, aquela forma de clarear algum lugar, né? Alguns usavam lamparinas e tantas coisas, né? Tantos meios, né? De clarear algum lugar escuro. Então a palavra santa diz, a Bíblia Sagrada, este livro, ele está aqui no mundo já há séculos, pela graça de Deus. É lógico, né? Foi impresso. Eu costumo dizer assim, ó, isso daqui é papel, tudo impresso, né? Tal bonitinho, capítulos, versículos, né? Os livros, né? Velho, Novo Testamento. Mas aqui tem algo especial, muito especial. E feliz aqueles que realmente creem nesta palavra. Aqui tem o poder de Deus, como Paulo acabou de revelar. Pois não me envergonho do Evangelho, por quê? E ele responde aqui, por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus amados, você que nasceu, cresceu, o Senhor lhe deu tantas coisas boas. Lógico, todos nós temos, né? Os altos e baixos. Não existe, eu acho que só na Lua, né? Eu acho que nem na Lua, um terreno totalmente plano, né? Nivelado. O livro de Isaías diz que um dia vai ser tudo nivelado, mas isso daí é no sentido espiritual. Todos os montes vão ser, né, aplainados, né? Isaías realmente é um livro, foi um homem de Deus, né? Isaías, um profeta, algo extraordinário. Mas voltando aqui, amados irmãos, irmãs, e você, meu caro ouvinte, espectador, hoje eu vou deixar bem claro, eu não sou muito a favor de aparecer. Não gosto. Por isso eu vou até agora, daqui para frente, eu vou virar aqui a câmera do celular, porque eu quero que você se concentre, não nessa fisionomia que você está vendo aí, nada disso. Eu quero, em nome de Jesus, né, peço em nome de Jesus, que você, meu amado, minha amada, se concentre agora na palavra de Deus. Então, dá licença. Fica olhando aí a paisagem aqui da Casa dos Amados, que é muito bonita, né? Aqui tem umas coisas aqui que não é nem para estar aqui, né? Mas aí, essa rua é da Fátima. Muito bem. Veja bem. Então vamos para esse vídeo não ficar muito longo. Já está com 8 minutos. Veja bem. O justo viverá por fé. Que palavra santa. Primeiro, meu amado, minha amada, nós temos que entender, compreender, né? O que realmente é fé. É aquela velha história, né? Eu amo a Deus. Você ama a Deus? A palavra está dizendo que se eu amo, eu vou ouvir, vou obedecer. A palavra, né? A Sagrada Escritura, não são pessoas. Mas foi homens que escreveram, né? É lógico, pessoas humanas. Se o Senhor Deus não fosse deixar essa incumbência para nós, ele teria posto os seus anjos, né? Os miríades e miríades de anjos aqui no mundo e faria toda a obra. Não é desta forma.
a palavra santa diz que, né, nos revela todo o plano de Deus de Gênesis, Apocalipse. E lá em Efésios 3, 10 e 11, né, capítulo 3, versículo 10 e 11 do livro de Efésios, que é uma outra carta de Paulo, o que diz lá? Fala sobre a multiforme sabedoria de Deus revelada para nós, amados. A igreja, o plano eterno de Deus, do Senhor Deus. Porque a Bíblia eu costumo dizer, né? Só para uma introdução aqui rapidinho, né? Já estamos no meio do vídeo, mas não tem importância. Pare e pense, meu amado. A palavra de Deus não é difícil de entender. A Bíblia, nós podemos, essa Bíblia sagrada, não dividir. Foi feita essas divisões para facilitar o nosso estudo, né? Mas veja bem, temos o Velho e o Novo Testamento. Nós temos lá no Velho Testamento, começando pelos patriarcas, profetas, né? Homens de Deus. E depois nós temos o Novo Testamento, a vinda do Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia, assim, de grosso modo, você, para estudo, você faz uma simples, você põe em partes, vamos dizer assim. Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador, e Deus, né, o Senhor Deus, Espírito Santo, Consolador. João 16, né? Eu vos vou enviar o Consolador. Se eu não for, não tem jeito de enviar ele, mas eu indo. Lá em João 14, o que o nosso mestre disse? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, vou vos preparar lugar. Para que o Senhor Jesus foi preparar lugar? Ele diz, vou vos preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também comigo. Ó, glória ao Senhor Deus, Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Imagine, meu amado, minha amada, estar na presença do nosso Criador, Salvador e Consolador por toda a eternidade. É o que eu almejo. Acredito que o que você almeja é o nosso alvo. Cristo Jesus, a pedra angular, onde foi construído a igreja, o reino. O reino é eterno, a igreja também é eterna, são algo extraordinário. Não temos tempo aqui para decifrar esses pontos. Assim como nosso Pai é eterno. Mas é muito interessante eu entender esse princípio do reino da igreja. Jesus está reinando. A partir do momento, ele sempre reinou, né, por toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito. Mas aqui neste mundo, esse plano de salvação, ele veio, ele se esvaziou, deixou os céus, desceu a terra, lá em Filipenses 2, foi humilhado, foi maltratado, foi judiado, envergonhado, enfim, foi assassinado. Logicamente que ele diz que ninguém tirou a vida dele, mas ele entregou ao Pai. Tudo já preparado pelo Pai. Presciência, né, divina. Outro assunto também, mas vamos voltar, amados. A palavra então diz, o justo viverá por fé. E a pergunta é simples, o que é fé? Então você me acompanhe, meu amado, acompanhe a palavra, né? Não a mim, mas a palavra de Deus, lá em Hebreus 11, eu já conheço, ótimo, Hebreus 11, capítulo 1, a natureza da fé. O que é a fé realmente? E aqui a palavra de Deus vai dizer
amados, o que é a fé? Aqui diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. E depois vai continuar dizendo que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pô, nós vamos falar sobre esse ser bom testemunho, que é o dever de cada um de nós. E que eles deram o exemplo, e que eles viveram. E se você pegar todo o capítulo 11 sobre os heróis da fé, você vai ver, amados, nós vamos, notar aqui essa trajetória espiritual, mas que também foi humana, porque Deus trabalha com pessoas, com corações, com mentes, logicamente, com o espírito de cada um de nós, porque atrás dessa carcaça tem um espírito. E louvado seja o Senhor Deus, se o seu Santo Espírito estiver nesse templo, que é o nosso corpo. 1 Coríntios 3:19, 17 a 19, ali, fala sobre nosso corpo ser o templo vivo do Espírito Santo. Não são construções, não são placas, porque a igreja é um nome sagrado, irmão. Sempre eu procurei entender. A igreja, esse nome é sagrado. Significa, não vou aqui ficar citando grego, hebraico, aramaico, nada disso. Vamos falar como Jesus falava, assim, de uma maneira bem simples para todos entenderem. O intelecto e o que não é intelecto. Igreja, algo separado. Eclesia, Fomos então tirados, separados, como está lá em Efésios 2. Quer ver uma forma tão simples? Leia Efésios capítulo 2. Fomos separados, o Senhor nos tirou, diz lá a palavra, esta mesma palavra. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Que é o reino, que é a igreja, que é esta palavra santa, esta candeia que brilha em lugar tenebroso, que é o mundo. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, e assim por diante, meus amados. Então veja bem, o que é fé? Então essa convicção, essa certeza, essa esperança que eu não vejo, porque o reino está dentro de mim, não está lá fora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm que estar dentro de mim, e como dizia nosso amado irmão Ciro Fernando de Melo, o homem de Deus que começou 3 grandes trabalhos, e finalmente ele ficou nesse último, que foi Ribeirão, Miguelópolis e finalmente Franca. Hoje com 40, mais ou menos, 40 e poucos anos de uma luta de um homem de Deus. Homem de Deus! Não tem aquela história, você está idolatrando pessoas. Não! Nós estamos vendo a grandeza de Deus no ser humano, que é possível, segundo esta palavra, como este mesmo irmão aqui nos traz essa riqueza, Na verdade, é todas as escrituras. São os patriarcas, são os profetas, os juízes, os reis, enfim, todo o povo de Deus. E aqui, finalmente, Cristo com os 12 apóstolos. A doutrina sagrada, que começa a falar sobre esta igreja, e Jesus disse, Mateus 16:18, eu edificarei, quer dizer, construirei a minha igreja. Então é dele. Não é minha nem sua, não é com este nome, com aquele outro, essa doutrina, aquela outra. Não. Jesus disse, Eu construirei a minha igreja
e as portas do inferno. Toda falsa doutrina, toda mentira, toda maldade, toda obra maligna não prevalecerá contra o Senhor. Então ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então todo aquele que não buscar, que não se determinar, vai sofrer muito. Se o servo de Deus tem, como o Senhor disse, 2 versículos muito importantes. João 16:33, nosso mestre diz: eu venci. Você também, com essa mesma esperança, com essa mesma fé, com essa mesma determinação, com obras e fé, né, como diz Tiago, juntos, vamos vencer todo tipo de mal. Assim como ele venceu. E lá Mateus, que é algo extraordinário também, né, outro servo de Deus, apóstolo, lá o publicano Mateus, que era publicano, depois foi um grande homem de Deus. O que está escrito lá no primeiro dos 4 evangelhos? Lá em Mateus 28, são 28 capítulos. No capítulo 28, a partir do versículo 20, né, do 18 ali ao 20, o que ele diz? Principalmente o versículo 20. Algo extraordinário. É o ide. Começa no 18 falando: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e todo aquele que crê, foi batizado e permanecer, lógico, na palavra, será salvo. E eis que estou convosco todos os dias, até quando, amados? Até a consumação do século. Nós vamos passar, vai vir outras gerações após gerações. Eis que estou convosco. É o Consolador, é o Espírito Santo, que hoje faz a obra. Jesus está reinando. Não é que ele vai reinar essas falsas doutrinas do mundo, ensinos, como diz lá em Tiago, ensinos de demônios, natureza terrestre, maldita. Não, nada disso. Ah, irmão, Deus é amor. Lógico que ele é amor. Não esqueça, amado, justiça. Ele é pureza, ele é santidade. Não está escrito? Sem paz e santificação ninguém verá Deus. Paz. Que algo extraordinário. Nós vamos encerrando aqui, irmãos, para não ficar muito longo, este pequeno trabalho, falando sobre a paz. Paz do Senhor. Como agora, estou aqui na casa dos amados irmãos, José e Fátima, irmãos que sempre nos aplicaram. Eu sou grato, sem dúvida nenhuma. Eu não preciso falar, eles sabem. Nossas ações mostram quem nós somos. Certamente, para fechar este pequeno trabalho, eu vou citar um fato que ocorreu aqui na Igreja de Cristo, em Franca, aqui no Guanabara, onde tem um prédio, né? Na Jamil Abdala, acho que é 619, esqueci o número agora, mas veja bem. Estava lá o amado irmão Ciro, não lembro se foi numa quarta ou num sábado, se eu não me engano foi numa quarta-feira. Estava pregando, como ele sempre fez, com todo amor e sabedoria divina. Mais uma vez, não estou idolatrando o homem. É o homem de Deus, amados. É muito diferente. Aprendi muito com esse amado irmão e eu dou graças a Deus. Ontem mesmo estive falando com a irmã Celi, lá com o Marcos. Hoje eles estão indo para Taubaté, né? Hoje é dia 18 de agosto de 2021. E amanhã, com a graça do Senhor, eu estou indo para São Paulo. Voltando lá, né, para Sorocaba. Mas veja bem, onde está lá Marcilene, Eliseu, Débora. Meus amados, como eu disse, né, vamos
terminar com esse fato. Está lá o irmão Ciro, como sempre, né, o homem de Deus, com a palavra, ali, com a Bíblia Sagrada, e nós tínhamos um visitante, um homem alto que sentou no primeiro banco, ali do lado direito, de frente o batistério, né? E ele senta ali, ele estava sozinho naquele banco. Eu não sei se alguém levou, se foi convidado, eu não sei. Ele apareceu lá. E eu tenho quase que certeza que foi na quarta-feira. E o amado então trouxe a palavra, né, trouxe a mensagem. Não me lembro qual que foi a mensagem, porque faz muitos anos, isso faz mais de 20 anos. Mas, irmãos, que instrução maravilhosa que eu tive da parte de Deus Pai, Filho e Espírito e do nosso amado irmão em Cristo, que partiu no ano 2019, exatamente no dia 9 de julho, né? 9 de julho, que se comemora essa data, né, lá do Palácio 9 de Julho, data cívica, né? Mas deixamos isso para lá. O que importa é que o nosso amado foi para aquele lugar onde o Senhor foi preparar. Sim, está lá aguardando. Como todos nós, como diz aqui o livro de Hebreus, um dia vamos, e aqui também diz que todos estão aguardando. Os grandes e os pequenos, não importa. Todos estão aguardando lá o dia que o Senhor vai dar o galardão para cada um. Mas veja bem, então esse cidadão estava lá no primeiro banco, e o amado irmão, sempre com a palavra santa, com toda aquela sabedoria que Deus sempre deu a ele, e de repente o homem levanta, durante a mensagem, bate no peito e diz que a mensagem é lógica, é de Cristo, do nosso mestre. Quando nós subimos no púlpito, nós temos que falar do nosso Senhor, das grandezas, das maravilhas que Ele nos trouxe através do Santo Evangelho. Não é contar a história do mundo, não. Nós temos que falar de Cristo. Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue inocente e santo por cada um de nós, pecadores, desgarrados, distante da verdade, da justiça, nas trevas, como diz Efésios. Então ele vem para dar a vida por nós e nos dá esse direito de estarmos hoje no reino, na igreja, em sua maravilhosa luz. Então aquele cidadão, ele levanta, bate lá no peito e diz: eu tenho Cristo no coração. Falou assim meio forte, rouco. E aquele amado irmãozinho lá no púlpito dirigiu-se o olhar para ele com todo o amor, mas com firmeza, com determinação dentro da palavra santa, e disse a ele: olha aqui, meu amigo, você não deve ter somente Cristo no seu coração, você tem que ter nas suas ações do dia a dia, da sua vida. E aquele homem, pela graça de Deus, ele senta, fica até o final do culto, e antes que termine, ele sai e vai embora, e ninguém sabe mais notícias dele. Mas daqui a pouco tempo, não sei se passou, se eu não me engano, 1, 2 semanas ou 3 semanas, coisas assim, acho que foi rápido, acho que 2 semanas, e tivemos a triste notícia. Aquele cidadão estava preso. Ali no Guanabara mesmo, que tem um cadeião, né? Aqui em Franca. Ele estava lá preso. E qual que era o motivo? Traficante. Pessoa que leva só o mal ao próximo. Um traficante. Usuário de entorpecente e também traficante, né? Vendedor, né? Que pega de um lado e leva para outro essa grande droga, esse grande mal, essa coisa diabólica, que destrói não a vida física, somente a física, mas a espiritual. Então, instrumento do diabo. Aquele homem estava na igreja ali naquele dia, teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Só Deus sabe hoje como que está ele,
Se um dia ele veio se arrepender, não sei, mas queira Deus que ele realmente tenha caído em si, que depois ele foi preso por causa deste grande mal. Termino aqui em nome de Jesus. Meus amados, vamos orar para que fique a obra do Senhor, esse pequeno trabalho completo. E se o Senhor me levar a qualquer momento, você pode ter uma pequena lembrança, não do Elias, mas da palavra de Cristo implantada em mim e que esteja também implantada em você, que você tenha aberto nesse momento o coração, a mente e o espírito para receber esta grandeza do nosso Pai, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Pai amado, louvado e adorado, santificado e honrado seja realmente para todo sempre o teu santo, bendito, soberano, único e eterno nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, eu agradeço ao Senhor Deus por esta oportunidade, por esta bondade infinita. E também, ó Pai amado, que esse mesmo amor, esta mesma grandeza do Senhor, que o Senhor concede ao mais humilde e pecador que somos nós, mas com essa alegria de receber esta graça, de poder viver nesta graça. O justo viverá por fé. Eu rogo, meu Pai, em nome de Jesus, por todos esses que estão nos ouvindo, que vierem ouvir, a ter conhecimento desta palavra, através desse pequeno aparelho aí tecnológico, que se bem usado, ele pode fazer grandes coisas a favor. Não é ele não, né? O sistema todo, mas sendo conduzido pela tua graça. Que a gente não se empolgue muito para este lado, porque também tem muitas coisas ruins, mas que nós possamos ser sinceros, servos verdadeiros, e lutar para ser um discípulo de Cristo. Paulo, lá em 1 Coríntios 11, nosso irmão em Cristo, ele diz: imite a mim, porque eu imito a Cristo. E ele, de fato, está tudo registrado. Ele foi um homem de Deus que imitou a Deus, ao Senhor Jesus. Ele amou tanto que ele também quis participar, amados irmãos. E nós também devemos ter esse sentimento daquele sofrimento do Senhor Jesus. Ele diz nas suas cartas, ele foi oferecido por libação. Ele diz, eu estou contente, porque eu estou podendo ser digno e também compartilhar, não só da alegria, não só dos momentos alegres, de paz, de amor, mas também do sofrimento, completando o sofrimento de Cristo, que sofreu, que deu a vida por nós. Isso é maravilhoso. E eu conheci um amado irmão para encerrar nesta oração, que ele ele disse algumas vezes a alguns irmãos, e esse amado está no seio do Senhor hoje, ele disse algumas vezes, né, quando a igreja, né, ali aquela responsabilidade que ele tinha com todo o corpo de Cristo, então ele levava essas partes profundas, não para se aparecer, não para se promover de maneira nenhuma, mas para que o Espírito de Deus também consolasse aqueles que estavam sendo envergonhados, maltratados e não entendidos, que estavam sofrendo por amor a Cristo, assim como Paulo, né? O exemplo maior, sem dúvida nenhuma, é o nosso Senhor Jesus. Mas este amado irmão, ele dizia, eu vejo em todo entardecer, quer dizer, quando o sol está indo embora, né? Um dia de sol, quando ele está se pondo, né? Por volta das 6 horas da tarde, 6 e pouco. Hoje o tempo mudou muito e às vezes tem
os horários de verão aqui fica até 8 horas, né? Claro, mas ele dizia assim: quando está entardecendo, eu vejo. Ele tinha aquela visão do nosso Senhor Jesus Cristo sendo crucificado, sendo levado para o Gólgota, onde puseram o nosso mestre, naquele madeiro, com aqueles pregos, né? Aqueles pedaços de ferro enorme, cravados em suas mãos, em seus pés. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos ter um verdadeiro sentimento sobre a verdade e a justiça, e possamos lutar por esta verdade e esta justiça, enquanto o Senhor nos dá vida, como diz o profeta Isaías, enquanto é tempo de buscar, tempo de achar, tempo de colher, tudo tem o seu tempo, também o tempo de partir. Em nome de Jesus. Amém.